Estamos começando aqui o segundo episódio de Morrendo, Redescobrindo a Vida. Nós estamos aqui contando um pouquinho da história da Sara, da minha esposa, que teve uma iniciação muito interessante, né, na terapia da felicidade, né, e começou a estudar comigo a psicobioenergética da felicidade. Nós começamos falando no nosso primeiro programa sobre suicídio, né, que foi uma terrível propensão que a Sara viveu anos atrás. E agora nós vamos falar sobre a causa daquilo, né? O que levou a Sara a pensar em suicídio, desejar acabar com a própria vida, né? E essa causa principal é a depressão. Então, o assunto de hoje é depressão. Então, Sara, como é que foi a sua história com a depressão que a levou a pensar em acabar com a própria vida? Ela começou a acontecer em meados de 2006, 2007. Eu morava no sul de Minas. Comecei a sentir umas alterações estranhas no meu comportamento, na minha forma de pensar. Umas tristezas mais prolongadas, estranhas de conseguir controlar, sabe? Aí eu fui ao médico e ele diagnosticou naquela época depressão. Foi a segunda vez que eu tive contato com um psicotrópico, né? Tipo aqueles daquela listinha que eu mostrei pra vocês no último programa, mas foi um só. Foi algo mais normal. Eu confesso que não adiantou. Aquele lá não fez... Aliás, teve efeito ruim. Ah, é? É, efeito negativo. Piorou a depressão? Sim, aumentou. Aumentou, me deixou um pouco mais instável. Eu achei péssimo, na verdade. Então, eu acho o seguinte, gente, a depressão não é uma bobagem. Depressão não é criancice, não é frescura. Muita gente fala, depressão é bobagem, depressão é frescura, né? Depressão é para quem não tem o que fazer. Não é. Não é. As pessoas precisam entender isso. Quem fala isso está completamente equivocado. E eu espero de coração que essas pessoas não precisem passar por isso, porque é uma dor terrível, terrível. E como aconteceu comigo, qualquer coisa que desencadeie um transtorno emocional maior, aumenta a depressão assim consideravelmente. Foi o que aconteceu comigo. Em 2009, um baque emocional relacionado a relações, né, a um relacionamento, que terminou abruptamente, sem solução, isso acabou comigo. Foi um buraco que se abriu assim, naquele que já tinha ali, abriu-se uma cratera. E foi a partir daí que eu fui perdendo a vontade de viver. A gente tem a impressão, né, que a depressão nada mais é que uma tristeza, mas não é. Não. Né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Né? Às vezes a gente fica muito triste. Por exemplo, morreu meu bichinho de estimação, meu cachorro de 13 anos, companheiro e tal. Lógico, o cachorro morre, a gente fica triste, a gente fica, né, magoado por um bom tempo, sente saudades. Você vê a foto do bichinho, você sente aquela ausência na sua vida. Mas isso não é depressão, isso é tristeza. É muito diferente uma tristeza profunda, uma tristeza grande de depressão. A depressão é, sim, uma doença. A gente sente um buraco, um vazio, uma falta de motivação para viver, existencial. Exatamente. Independentemente de qualquer coisa. Aliás, a depressão pode ter várias causas, né? A depressão, ela descobriu, não faz muito tempo, foi descoberto que a depressão tem inclusive uma predisposição genética por trás dela. Mas não é obrigatória, não é uma sentença, né? Sim, claro que não. Então, por exemplo, quem teve pais com depressão tem uma propensão à depressão. Sim. Quem teve avós com depressão e pais com depressão tem uma propensão maior a sofrer depressão. Mas isso não é uma condenação. Mas isso não é uma condenação, né? Não quer dizer que porque o seu pai e a sua mãe tiveram depressão que você também vai ter. Não é isso, não é uma condenação. Né? E falando em condenação, gente, depressão, diagnóstico depressivo não é atestado de óbito, por favor.
Se você tem depressão, não acho que você vai ter para o resto da sua vida, de jeito nenhum. Ela é completamente reversível em qualquer grau. A depressão, muitas pessoas equivocadamente acham que a depressão é para a vida toda. Né? Ou seja, vou ter que tomar remédio a vida toda, vou ter que fazer terapia a vida toda. Não, isso, cada caso é um caso, gente. Cada mente é diferente da outra, cada perfil de personalidade é diferente do outro. Então, cuidado com esse negócio de dizer, não, você tem depressão, você vai ficar assim o resto da vida. Não, isso é bobagem, não é assim. Inclusive, a terapia da amizade já teve resultados várias vezes, como também foi o caso da Sara, de pessoas que conseguiram superar essa experiência terrível. E olha, uma coisa que eu ainda não tinha comentado, mas vou contar aqui pela primeira vez. Apesar de já ter estudado e acompanhado casos de pessoas com depressão, ter ajudado pessoas a sair daquele estado depressivo, eu tive depressão. Né? Eu tive depressão aos 58 anos de idade pela primeira vez, espero que tenha sido a última, e foi uma depressão horrível, que me atacou durante 3 semanas. Eu vi de perto. A Sara acompanhou tudo isso, nós já estávamos juntos, e foi realmente terrível, porque eu sou uma pessoa que estuda isso, né? E ajuda pessoas que sofrem desse mal. E é estranho que as pessoas pensam, ele nunca vai ter isso, né? Ele nunca vai passar por esse problema. Não é assim. Mas aconteceu, gente. Eu caí em estado depressivo e foi muito severo, porque ao contrário daquilo que eu penso, ao contrário dos meus ideais, minha filosofia de vida, eu pensava em suicídio a cada 3 minutos e meio. Você emagreceu 8 quilos. Perdi quase 8 quilos em 3 semanas. É muita coisa para uma pessoa que foi terrível, né? Foi terrível para mim isso. E aí começaram os amigos, né? Não, você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, vai no psiquiatra tomar isso, fazer aquilo outro. Eu resolvi que ia usar especificamente a terapia da amizade, a psicobioenergética da felicidade, para poder superar o problema. E consegui, né? Consegui, estou aqui, consegui vencer a depressão em 3 semanas, sem remédio, sem nada. Não quer dizer que todas as pessoas possam fazer isso e seguir os mesmos passos. Para mim funcionou, para a Sara funcionou e para muitas outras pessoas também funcionou. Exato. Agora, gente, observem. Depressão, portanto, ela não é uma coisa que escapa da vida de ninguém. Você pode ser um profundo estudioso, um psiquiatra, um psicólogo, um yogi, um meditante, um terapeuta e, de repente, ter um caso depressivo severo. Nós vimos pela mídia aí padres famosos, né? Coaches, né? Pessoas que orientam os outros para terem uma vida melhor, caindo em profundos estados depressivos. Tivemos até casos de coaches famosos que cometeram suicídio por causa da depressão. Então isso é uma coisa muito séria. Nós vamos abordar isso de outras maneiras, né, nesse programa, que a Sara tem muita coisa para contar para a gente. Mas é importante que você, que tem depressão, que sofre com a depressão hoje, entenda que provavelmente há uma solução para você, há um caminho para você seguir, para você se livrar desse peso tão desagradável que tira o brilho da vida. Exato. Gente, eu reitero, porque a psicobioenergética da felicidade, aliada à terapia da amizade, foi o melhor remédio que apareceu para mim. Nada se compara a isso. E o efeito dela, no meu caso, foi imediato. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu fiquei muito feliz, né? Porque antes de nós namorarmos, né? E antes de nós constituirmos, né, a nossa vida conjugal, a Sara, ela procurou a minha ajuda, né? Então, eu comecei como terapeuta da Sara. E nós fomos nos conhecendo, fui descobrindo o brilhantismo dessa menina, que realmente é muito inteligente, tem um potencial muito grande. Nos encantamos um com o outro e nos casamos. Mas o começo dessa relação foi justamente de um terapeuta com uma pessoa sofrendo muito com depressão e com uma propensão suicida. Felizmente tudo isso ficou para trás, né? Para trás. Então eu espero que possa acontecer o mesmo com você, que estiver passando por esse problema. Procure pra gente, escreva aí nos comentários, se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Você pode marcar, inclusive, atendimentos conosco e nós vamos dar a você as orientações necessárias, advindas da terapia da amizade e da psicobioenergética da felicidade. Exatamente. Então, mais uma vez,
Obrigado pela sua atenção, por nos acompanhar e aguarde o próximo programa que vai ter um conteúdo igualmente interessante. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Até lá. Até.